Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um milagre. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Hoje nós estamos gravando aqui Números, capítulo 4. Um capítulo que eu vou confessar para vocês, eu demorei 3 dias para começar a gravar, porque eu não conseguia extrair desse capítulo aquilo que o Senhor queria colocar no meu coração. E eu fiquei lendo, relendo e pensando. Tem mais coisas aqui que o Senhor quer falar que eu não estou enxergando. E eu preciso, antes de gravar, eu preciso ter a revelação desse capítulo. Eu creio que você já leu o capítulo e talvez assim como eu, você não está entendendo muito tudo isso aqui que está escrito. Mas depois de uma revelação que o Senhor me deu, enquanto eu estava na igreja, assistindo um culto, olha que coisa, o Senhor falou comigo a respeito de Números capítulo 4, e o que Ele me falou me deixou bem impressionada. Eu creio que você vai gostar de ouvir também, porque para mim foi muito importante, porque para mim custou muito tempo de leitura para eu poder chegar naquilo que o Senhor queria falar ao meu coração e ao seu coração agora com certeza. Depois ele ter feito o censo de todos da tribo de Israel, de todas as tribos, agora ele vai fazer uma contagem especial, uma contagem dos filhos de Coate do meio dos filhos de Levi, de acordo com as suas famílias, segundo a casa dos seus pais, da idade de 30 até os 50. Essa era a idade considerada ideal para que aquele povo, para que especialmente essa tribo de Levi, pudesse cuidar com zelo das coisas do Senhor. E tudo ele vai especificar completamente direitinho o que cada um tinha que fazer, a função de cada um na casa dele, para cuidar do tabernáculo, para cuidar do transporte, da manutenção, porque o tabernáculo representava as coisas sagradas do Senhor, representava a presença do Senhor no meio daquele povo. Então era muito importante que tudo fosse feito com muito zelo, com muito cuidado, com muitos detalhes. E é disso que o Senhor vai tratar aqui, gente. É muito importante. Então, esse capítulo fala basicamente sobre isso, sobre o zelo e os cuidados com a casa do Senhor. Você tem zelado pela casa do Senhor, pela sua igreja, pelo lugar que você tem frequentado? Você tem feito o seu papel lá? Você tem cumprido com as suas obrigações? Porque o Senhor dá muita importância para aqueles que zelam pela casa dele, pelo lugar, pelo altar, da onde ele decidiu trazer a sua bênção para nós por meio da igreja. Eu sempre falo, você não é igreja, você sozinho consegue no máximo carregar um instrumento, como os coatitas, como os da tribo de Merari, da tribo de Gerson faziam, mas sozinho o instrumento não vai fazer sentido nenhum se ele não tiver no conjunto da obra. E o conjunto da obra do Senhor é a igreja dele, constituída com dons, com pessoas diferentes, fazendo cada um uma coisa, cumprindo cada um o seu papel, o papel de pregar, o papel de louvar, o papel de adorar, o papel de limpar, o papel de contribuir. Cada um tem a sua parte na casa do Senhor. No versículo 12, ele vai falar o seguinte, com relação a cobrir o varal, todos os instrumentos tinham que ser cobertos. Então vamos começar aqui do 12, que a primeira coisa que o Senhor me falou foi sobre o 12. Tomarão os utensílios do serviço com os quais servem no santuário e os envolverão, ou seja, cobrirão, vão enrolar no pano azul e os cobrirão com uma coberta de peles finas e os porão sobre os varais. Presta muita atenção, cobrir os utensílios da casa do Senhor significa proteção e cuidado, zelo.
Ele vai te proteger. É assim que o Senhor faz conosco. Nós somos esses utensílios, nós somos esses instrumentos nas mãos do Senhor hoje. E Ele nos cobre hoje com o seu sangue. Veja bem, antigamente eram panos que protegiam, todos aqueles utensílios eram meticulosamente embalados, tinha até o jeito para dobrar, tinha o jeito para cobrir, tinha a ordem para cobrir, era primeiro um pano, depois o outro, era tudo muito sério. Não deixou de ser sério até hoje, porque hoje nós sabemos que o que nos cobre, o que nos reveste, é o sangue de Jesus. No versículo 13, ele diz assim: do altar vocês tirarão as cinzas e por cima dele estenderão um pano de púrpura. Ou seja, tirar a cinza significa limpeza e colocar o pano de púrpura, a proteção, para que não sujasse de novo. Aquelas cinzas eram, na verdade, os sacrifícios que já tinham sido ofertados pelos pecados. Então o Senhor já tinha perdoado aqueles pecados, então eles tiravam, limpavam aquele lugar daquelas cinzas. Aquelas cinzas não serviam para mais nada, porque os seus pecados o Senhor já limpou, já jogou fora, já não lembra mais deles, já foram queimados na presença do altar. E aí a púrpura, que é da cor do sangue de Jesus, vai proteger aquilo de não sujar de novo, de não ter de novo aquela cinza, aquela coisa velha, aquela coisa carcomida na sua vida que você já não precisa mais daquilo, porque aquilo já foi perdoado, tem que ser esquecido, tem que ser passado para frente. O Senhor já jogou no fundo do mar seus pecados, então essas cinzas tinham que ser tiradas do altar. No versículo 14, ele vai falar: sobre eles porão todos os utensílios com que os servem, os braseiros, os garfos, as pás, as bacias, todos os utensílios do altar. Por cima deles estenderão uma coberta de peles finas e lhes porão varais. Veja bem, esses instrumentos são as armas que eles tinham, aqueles utensílios que eles usavam para preparar todo aquele ritual para entrar na presença do Senhor. Hoje as nossas armas, elas não são mais físicas, as nossas armas são espirituais em Cristo Jesus. E Ele está cuidando para que você não perca nenhuma delas, para que você cuide de todas as armas que o Senhor te deu, para que você esteja sempre protegido e guardado na presença do Senhor. Depois, no versículo 15, ele fala de levar os instrumentos. Havendo, pois, Arão seus filhos partido a arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis, então os filhos de Coate vão levá-lo, eles virão para levá-lo. Então, um preparava e o outro outra turma vinha para carregar, cada um fazendo a sua função, cada um cumprindo a sua parte no corpo de Cristo hoje. Naquele tempo, cuidando dos utensílios e cuidando do altar e cuidando do tabernáculo do Senhor, para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão. Você não pode tocar nas coisas santas, você é instrumento, por isso não toque nessa palavra. Não mude nada nessa palavra, seja fiel a essa palavra. Não toque nas coisas que são santas, mas para que não morram, para que você não morra, você não toque em coisas santas, você não muda essa palavra, você não usa essa palavra indevidamente para fazer a sua vontade ou para se adequar àquilo que você quer, ao seu pecado. Eles não podiam tocar naquelas coisas santas. São estas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Eleazar, então, o filho de Arão, sacerdote, terá seu cargo. Depois ele vai falar do azeite. Então, levar os instrumentos significa levar a palavra sem tocar nela, sem mudá-la, sem danificá-la, sem transformá-la e sem adequá-la aos seus próprios interesses. Não toque nas coisas santas. Olha que lindo que o Senhor está fazendo, mostrando para nós como que nós devemos carregar esse tabernáculo vivo que hoje, pelo Espírito Santo, nós carregamos para a vida de outras pessoas. Depois, no versículo 16, ele vai falar do azeite. E ele vai falar: o azeite da luminária, o incenso aromático e a oferta contínua, o óleo da unção, sim, terá a seu cargo todo o tabernáculo e tudo que nele há, o santuário e os móveis. Esse era um cuidado de Eleazar, filho
de Arão. Então o azeite é a capacitação que o Senhor nos dá por meio do Espírito Santo. O nosso azeite tem que estar, a nossa lâmpada tem que estar sempre acesa. Por isso a importância de você manter o azeite sempre em dia. O azeite é a palavra, porque ele é que nos alimenta, é ela que nos alimenta. A luz que há em nós é alimentado pelo azeite. Esse azeite só o Espírito Santo pode trazer na sua vida. Como? Por meio do conhecimento dessa palavra. Por isso eu insisto tanto que você precisa conhecer essa palavra, você precisa estudar essa palavra, você precisa se dedicar um tempo da sua vida para conhecer essa palavra. Depois no versículo 25, ele continua falando dos deveres. Mas eu achei interessante aqui no versículo 25, que ele vai falar que os da tribo dos Gersonitas levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, a coberta de peles finas que está sobre ele, o reposteiro da porta da tenda da congregação, todas as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio que rodeia o tabernáculo, as cordas, todos os objetos do seu serviço servirão em tudo quanto diz respeito a estas coisas. Então eles levavam as cargas, eles levavam o peso das coisas santas. Todo aquele peso era colocado sobre os gersonitas. Eles tinham que carregar tudo aquilo. Como que Jesus fez para carregar todo o nosso pecado? Levando as nossas cargas nos seus ombros, como os gersonitas faziam. Nós também temos que levar as cargas uns dos outros, como Jesus nos ensinou. Eu levo as suas cargas e vocês vão levar as cargas uns dos outros, porque os gersonitas, eles carregavam as cargas do tabernáculo para que todos pudessem, quando eles mudavam de lugar, pudessem desfrutar do novo lugar aonde o Senhor iria levá-los. E depois, finalmente, a tribo de Merari, no versículo 31, ele vai falar sobre a tribo de Merari. Essa será a obrigação dos filhos de Merari, levar, segundo todo o serviço na tenda da congregação, as tábuas, os varais, as colunas e as bases. As colunas do pátio ao redor, as bases, as estacas, as cordas, com todos os utensílios e com tudo que pertence ao serviço. Designareis nome por nome. Veja bem, o Senhor te conhece pelo seu nome, como Ele conhece o nome de cada estrela, que são bilhões. Ele conhece você pelo nome, e lá ele dava as obrigações nominalmente, era nome por nome. Esse é o encargo dos filhos de Merari, segundo todo o serviço na tenda da congregação, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Então Merari levava as tábuas, os varais, as colunas e as bases. Por isso que eu digo para você, não importa o lugar aonde você vai firmar as suas estacas, onde você vai estar, mas é importante que seja onde for, você esteja sempre em lugares sólidos, porque essas estacas, essas varas e esses varais e essas tábuas, elas tinham que ser firmadas, bem firmadas. Lembra que tudo lá era areia, mas eles tinham que levar isso, que era muito pesado, para que eles pusessem aquilo, ficasse num lugar sólido. Nós estamos firmados hoje na rocha, que é o Senhor Jesus. Nós somos as pedras vivas, lembram? E o Senhor Jesus é a rocha, aonde nós vamos montar o nosso acampamento, onde nós vamos nos abrigar ali naquela rocha, para podermos levar a palavra com firmeza, num lugar sólido. O lugar sólido é a rocha hoje, que é Jesus Cristo, aleluia. Então, sempre nós temos que estar implantados em lugares de propósitos firmes e imutáveis. Todos contados um a um, foi separado para a sua função na comunidade de Israel. Termina assim, né? Depois ele vai falar de mais algumas coisas dos filhos de Gerson, de Merari, mas basicamente o que cada um carregava era isso daí. O importante é você lembrar que você também tem uma função específica no corpo de Cristo. Você não está no corpo de Cristo por acaso, você não está lá para ser menos do que ninguém, porque todos eles eram importantes. E a palavra de Deus diz assim, ó, segundo o mandado do Senhor por Moisés, foram designados cada um para o seu serviço
e para a sua carga, e deles foram contados, como o Senhor ordenara a Moisés. Cada um de nós tem um objetivo, cada um de nós tem uma carga para carregar nessa terra, mas uma coisa nós temos que estar unidos, é no mesmo propósito, que é o quê? É de carregar o tabernáculo do Senhor, que hoje habita em nós e nós podemos levar essa palavra para todos os lugares, com muitos testemunhos, com uma vida de santidade na presença do Senhor. Porque o que diferenciava aquele povo de Israel dos povos que estavam ao redor deles? Santidade, dedicação e compromisso uns com os outros, levando as cargas um para o outro para poder todos adorarem a Deus. Faça isso, cumpra com fidelidade o seu papel, seja da tribo que você for, seja a carga que o Senhor mandou você carregar, faça tudo com zelo e com muito cuidado, porque é disso que trata esse capítulo, zelo e cuidado com a casa do Senhor, com o tabernáculo de Deus nessa terra. Um abraço em Cristo Jesus, eu espero que o Senhor tenha se falado com você da mesma maneira que falou comigo, que foi poderoso isso que o Senhor fez. Eu fiquei 3 dias meditando nessa palavra, mas também eu creio que o Senhor falou aos nossos corações. Amém? Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã a gente volta com o capítulo 5, falando do leproso, do imundo, aqueles que vão ser lançados fora do arraial. Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Amém? Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um milagre.